A Biblioteca de Paris está sob ataque. Os assinantes dessa biblioteca são proibidos de entrar ou por herança ou por serem estrangeiros e ser considerados inimigos dos nazis. A grande maioria dessas pessoas são levadas para campos de concentração. Longas listas de livros são confiscados ou banidos e a biblioteca está sob constante vigilância e espiões infiltrados. No momento em que onde pessoas denunciadas anonimamente à polícia ou aos nazis. Nos próximos anos de guerra, a Odile e seus amigos voluntários trabalham para salvar os livros e levar livros para aqueles que estão proibidos de frequentar a biblioteca. Bibliotecária Odile. O pai dela é chefe de polícia e vai ser encarregado de pegar as cartas ali incriminatórias que estão em andamento e procurar essas pessoas que estão sendo aí acusadas. O irmão da Odile entra na guerra, só que ele não tem aptidões físicas necessárias, isso acaba gerando ali um mal-estar na família. Por outro lado, temos o namorado da Odile que acaba reclamando bastante por estar fazendo tarefas para os nazis, aumentando ainda mais o ressentimento dos moradores da cidade. E por mais difíceis que as coisas estejam para a família de Odile, ela ainda está muito melhor do que a grande maioria naquele momento. Essa história tem duas linhas temporais. Na segunda linha, a gente vai conhecer a Lily, uma adolescente muito esperta, tem lá seus momentos. Nós vamos rever Odile já madura, com arrependimentos do passado, com coisas que poderiam ter feito, mas não fez, e o resultado da sua impulsividade. Essa amizade improvável vai ao longo de toda a história, onde Odile vai tentando ajudar a Lily nos seus processos de perda também, e que Lily não cometa os mesmos erros que Odile cometeu. Com um fundo histórico sobre a Segunda Guerra Mundial, onde várias bibliotecas são fechadas nesse momento, vários livros são queimados ou proibidos. A Biblioteca Americana em Paris tem uma história de resistência, é uma história de se manter em pé. Eles conseguiram que a biblioteca ficasse aberta por ser essencial para os moradores de Paris naquele momento. A questão aqui que foram impostos para eles era que certos sócios, que eram assim que chamavam, não pudessem frequentar a biblioteca. Então a gente tem aí a maioria dos assinantes que eram dessa biblioteca foram banidos devido à sua herança ou porque eram estrangeiros. Muitos deles foram levados para campos de concentração e além dessa biblioteca está sob vigilância com vários espiões por ali e algumas dessas pessoas que trabalhavam lá foram denunciadas. Por mais que os sócios não pudessem frequentar a biblioteca, deram um jeitinho aí de levar esses livros a esses sócios durante muito tempo para que eles não fossem privados da leitura. Antes disso, começaram o movimento, quando começou a guerra, de poder levar livros para os soldados do fronte para que eles pudessem ter como desopilar a mente e sair um pouco do que estava acontecendo ali. Não sabiam eles que mais tarde eles teriam que fazer esse serviço, muitas vezes arriscando a própria vida, por amor à leitura e por saber que era a melhor forma, a melhor arma para ajudar aquelas pessoas que estavam naquele momento de desumanização. Era a forma com que essas pessoas que trabalhavam na biblioteca conseguissem continuar o seu trabalho e levar que essas pessoas, não, mesmo não podendo estar no espaço, mas continuariam a fazer parte dessa biblioteca e levavam os livros para eles lerem. Eu pensei muito durante essa leitura por conta da protagonista. A Odile, ela tá num momento muito confortável da vida dela. A gente percebe que a família tem uma certa condição. Ela decide lá que vai tentar esse trabalho, né, essa chance de trabalhar na biblioteca. O pai, por outro lado, quer que ela case imediatamente. A Odile é muito para frentex em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo, quando as coisas começam a pegar, é nesses momentos que a gente vai ver existe essa coisa de amizade mesmo. Porque quando tu tá bem, tudo tá fluindo, nada é pro teu lado, tu tende a olhar para o que tá acontecendo de uma forma muito superficial
superficial. Mas quando o negócio vem pro teu lado, aí vem as coisas do ressentimento, aí a gente vê quem é de verdade, quem é de mentira. Eu acho que a autora deixou tão humanizada a Odile. Eu já fiz essa leitura há umas 2 semanas. E na primeira semana eu fiquei com muita raiva dessa protagonista, porque você vê que o que ela decidiu para resolver uma questão foi muito 880. É de não pensar nas consequências, é de ser dura com o que estava acontecendo. Todo momento na história, isso que vai acontecer é nos deixado, a gente tá sempre sob tensão. Por mais que eu tenha um problema com livros que é uma temática de guerra, o foco maior é na biblioteca, mas você que já leu outros livros de guerra, você vai ver o que exatamente naquele momento da história que estava acontecendo. Quando você olha com um lupa, achei que o que ela fez foi covardia. Ela ter tomado a decisão que ela tomou. Passou a segunda semana, eu já pensei diferente, porque é uma situação extrema, onde pessoas que normalmente no habitat normal não fariam mal a nenhum. Tudo bem, poderia olhar com um olhar depreciativo para as outras pessoas, mas não seria uma pessoa que seria agressiva. Mas aí você pega esse ser humano e coloca numa situação que a guerra costuma deixar de desumanização, de fazer... E nós estamos falando de moradores, a gente ainda nem está falando sobre judeus que foram para campos de concentração. Nós estamos falando de moradores de um país que foi tomado e que tem que viver sob o jugo da mesma. Óbvio que não na mesma intensidade que os judeus tiveram que passar, mas foram subjugados. Essas pessoas não assimilam, não aceitam muito bem aquela situação. Então, o ressentimento é muito grande. E aí você tem que lidar com... tenho que sobreviver. E se para sobreviver eu tenho que servir aos nazis de uma certa forma, eu vou servir, eu tenho que sobreviver. E o ressentimento é muito grande. E a Odile faz uma besteira que, olha, não tá escrito. E depois se arrepende. E a atitude que ela toma, quando ela vê o resultado da besteira que ela fez, eu não sei se foi a melhor solução para ela. 2 semanas depois, posso te dizer que... o que eu faria se eu estivesse na situação dela? Essa história nos coloca nessa posição. É uma história que fala sobre amizade, sim, mas é uma história que fala sobre uma traição. E eu não vi aqui o resultado da pessoa que traiu, que pra mim foi um dos choques, assim. Vai acontecer mais pro final do livro. Acho que foi o segundo livro que me fez chorar esse ano, porque eu não esperava isso. Quer dizer, eu imaginava que algo ia acontecer pelo desenrolar da história, mas eu não imaginava que seria dessa brutalidade. Quando a gente encontra a Odile no futuro, ela já com mais idade, você vê o resultado das escolhas que ela fez no decorrer da história. Você vai saber o que foi que aconteceu. E é muito interessante nessa história você ter essas 2 linhas, porque não é que a gente está vendo pontos de vistas diferentes, não. A gente fica curioso, porque quando começa uma história e aqui volta para o presente da Lily e aí a gente vai entendendo, vai fazendo aquele paralelo, mas ao mesmo tempo sempre deixa um gancho para que a gente continue a leitura para saber o que foi que aconteceu no passado. Por que no presente a Odile está falando isso? O que foi que aconteceu no passado? A gente fica como a Lily, querendo entender o que aconteceu. E essa dinâmica é muito gostosa de acompanhar. Vai chegar em um ponto que a gente vai ficar igual a Lily, desconfiada dela, mas também vai entender. Gente, é muito interessante a dinâmica que a autora colocou nessa história. Você vai ficar apaixonado por isso. Embora eu ache que a Odile, das protagonistas que eu li esse ano, foi covarde. Não é uma das melhores protagonistas que eu li. O que eu mais gostei nessa história, as citações literárias que você vai encontrar aqui, aquele aconchego do trabalho, aquelas pessoas que gostam do que fazem e levam isso ao extremo. O que eu não gostei foi justamente isso de não saber como é que ficou. Ok, nós sabemos os resultados das escolhas que a Odile fez. E as outras pessoas que fizeram coisa errada? Como é que elas ficaram? O que aconteceu? Gente, não tem isso. E eu queria muito saber, porque a pessoa que fez a traição maior aqui dentro, eu não soube o que aconteceu com ela. Ou então passou desapercebido. Se você soube, me conta aqui nos comentários, tá? Ai, mas não deixa spoiler. Deixa subentendido.
Quem é leitor tem um conforto muito grande nessa leitura, porque além das citações feitas, a gente vai ver um olhar de moradores, assim como foi feito na leitura de As Filhas de uma Nova Era. A gente viu pelo olhar dos alemães o que eles achavam daquela guerra. Aqui nós também temos isso, né? A gente pode ver segurança que os parisienses tinham nessa guerra, de que eles estavam protegidos e de repente, não, você não está protegido. A gente tem o requinte, não sei se porque a autora viu muito tempo em Paris, então ela consegue transpor o leitor isso. Você vai sair dessa leitura aprendendo algumas palavras em francês. Ela está ensinando a Lily e ao mesmo tempo a nós algumas palavras e alguns conceitos da França, e faz com que você fique um pouco apaixonado por essa França que a Odile tão nostalgicamente fala quando está em conversa com a Lily. Biblioteca em Paris fala não só de resistência, mas uma homenagem àqueles bibliotecários que, apesar de em outros países terem sido hostilizados e fechado até as bibliotecas num período da guerra, eles conseguiram resistir de uma certa forma e aí inventar ideias mirabolantes para continuar fazendo um livro circular. Esse amor à leitura, esse amor à vocação, ao trabalho, a saber a importância de que o conhecimento tem para os outros, é que dá um quentinho no nosso coração enquanto booktuber, porque a gente traz aqui ideias com o leitor, o nosso amor pelos livros e a experiência que a gente teve. Isso de poder falar, de poder conversar sobre leitura, de poder trazer o debate sobre ideias, é que faz esse livro ser tão gostoso de acompanhar. As resoluções, os conflitos aqui dentro são, em determinado momento, tão próximos a quem está lendo que a gente se revolta mesmo, ao ponto de eu realmente me revoltar com a personagem principal, de eu não ter carinho nenhum por ela, achar que o que ela fez realmente foi uma imprudência, mas ao mesmo tempo a autora nos conta que nós somos pouco hipócritas, né? Tô falando nós no sentido do leitor que ponta o dedo para Odile. É como se a autora dissesse, tá, mas e se você estivesse no lugar dela? Você faria diferente? Eu saí com essa pergunta, esse questionamento em mim, mas também saí com um profundo amor a bibliotecas. Se você tiver uma biblioteca próxima de você, eu aconselho você a prestigiar. E se você gostar dessa leitura, depois nos comentários vai me contar como foi tua experiência. Eu queria muito conversar com quem já leu esse livro. A autora americana Jeanette Charles, nascida em 1971, em 1999 foi morar em Paris, onde trabalhou na biblioteca que dá título ao livro. Ela diz que lhe ocorreu novelizar várias histórias verdadeiras que aprendeu sobre como a biblioteca americana em Paris funcionou durante a Segunda Guerra Mundial. E essa paixão por esses personagens, por esse ativismo que esses bibliotecários tiveram durante a Segunda Guerra, não deixaria abaixo a biblioteca, mesmo sabendo que outras bibliotecas foram fechadas no mesmo período, livros foram queimados. Os bibliotecários conseguiram manter a biblioteca aberta, também conseguir um jeitinho de levar os livros para as pessoas que estavam proibidas de ir na biblioteca nesse período. Também a gente conseguiu ver como eles fizeram todo um arranjo também para levar os livros a os soldados do fronte. A Biblioteca Americana em Paris ainda está aberta, comemorou já os seus 100 anos desde esse fato histórico. A autora ainda é erradicada lá. Eu vou deixar na descrição, onde você pode ver um vídeo lindíssimo em comemoração aos 100 anos e um artigo. É uma leitura que ao final dela faz você refletir como a gente julga o outro sem pensar muitas vezes sobre como sobreviver depois das decisões impossíveis que nós tomamos sem pensar, no calor do momento, e naquele momento nós achamos que essas decisões são maravilhosas e é o mais certo a fazer, mas foi no calor da raiva. Não é uma história que você termina ela e fica sem pensar, é uma história que faz você refletir por vários motivos, por várias questões. Quem me acompanha há muito tempo aqui no canal sabe que eu não gosto dessa temática de guerra, mas eu tenho me surpreendido com o ganho que eu tenho tido após as leituras que eu faço. São
leituras muito... me deixam um pouco devastadas, mas eu acabo meio que amadurecendo 10 anos após a leitura de um livro como esse. Além disso, sinto a vontade de estar realmente dentro das bibliotecas, de participar mais, olhar para os bibliotecários de uma forma totalmente diferente e não relativizar a leitura de uma certa forma, porque ela tem o seu mérito. É como a personagem algumas vezes fala, quando a gente lê alguma história, meio que a gente está se encontrando, tendo palavras, e alguém consegue colocar em palavras todo o nosso sentimento, consegue escrever, e aí a partir dessa escrita a gente se encontra. Nesse encontrar, nosso coração se acalma, porque a gente começa a dar nomes a dores que a gente não sabia, a traumas que a gente não sabia, a sentimentos que a gente não sabia que tinha. E, ao mesmo tempo, é uma história que humaniza muito os personagens, fazendo com que você se coloque na posição da personagem principal e de tantos outros que estão aqui, porque é uma história não de uma personagem, mas de vários que é contada aqui, e você acaba se apegando a eles e a história deles. Eu fiquei com imensa vontade de conhecer a Biblioteca Americana em Paris. Sei que ela está aberta ainda, e isso é um calorzinho também próximo de mim aqui, né? Quem sabe algum dia, tá mais perto do que longe, eu poderei um dia visitar e estar nessa história. A autora foi muito certeira. Eu acho que talvez o fato dela trabalhou durante muito tempo na Biblioteca Americana, e é por isso que ela consegue colocar com propriedade algumas situações aqui, faz o leitor sentir mesmo que você está lá naquele momento. É difícil em algumas partes, mas é um livro 5 estrelas, meu segundo 5 estrelas do ano. Eu espero muito que você leia esse livro. Se você tem na estante, não tenha medo de pegar. É um livro que não é tão pesado, mas também não é tão bobinho. Tem lá os seus momentos. É uma grande pedida para quem gosta de romance histórico, essa leitura. Fica aí a sugestão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele gostei maroto, um comentário se você já conhecia esse livro ou leu. Não vamos parar por aqui, não. Vamos continuar essa conversa nesse vídeo aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Vai embora ainda não? Clica aqui.